Olá, amigos! Mais um vídeo, mais um trabalho nosso aqui no YouTube e é o nosso vídeo número 105. E como sempre, agradeço a vocês que assistem, a vocês que visualizam, a vocês que dão like, a vocês que compartilham, aos inscritos atuais, aos futuros inscritos e faço um convite a vós outros que quando tiverem um tempinho estejam com vontade de ver informação boa na internet, vocês dêem uma olhada na minha playlist. São 105 vídeos, contando com o de agora, onde vocês, no mínimo, vão ficar um pouco mais bem informados sobre assuntos da atualidade, assuntos atemporais, biografias. Tenho certeza que no mínimo, vocês ficarão mais bem informados, com informação de conteúdo, com conhecimento muito útil, não só para você no dia a dia, mas também para você que está estudando, para você que está fazendo concurso público, para você que vai fazer o Enem e você que vive no ambiente acadêmico. Hoje, no nosso vídeo, eu vou falar sobre 4 assuntos. Boa parte do vídeo será voltada para economia. Eu vou falar sobre economia. Não vou falar muito em números, porque eu não sou muito da área de exatas, sou da área de humanas, mas eu vou falar sobre assuntos bem interessantes, bem pertinentes sobre economia no âmbito mundial, e depois eu vou para os virtuosos, né? Os virtuosos da música, os virtuosos da arte, mais precisamente da pintura, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a vida e a obra de Claude Monet, um dos grandes nomes da história da pintura recente, né? No mundo, no Ocidente. Vamos lá, vamos para a informação. E vamos começar falando sobre, eu vou falar sobre Big Techs, vou falar também sobre CEO, ou CEO, e falarei também sobre Bolsa de Valores. Ou seja, só temas voltados para a economia, já que o tema na baila hoje, independente do nosso vídeo, que os nossos vídeos ele não tem nenhum interesse nem partidário nem ideológico, mas nós vemos hoje nos noticiários da TV aberta, da TV fechada ou da internet, muita coisa voltada para a economia. Então nós vamos entender um pouquinho essa hecatombe que está aí fora em cima da economia. Então vamos começar com as Big Techs. E o que são as Big Techs? As Big Techs são, como diz o próprio nome em inglês, Big, grande, Tech, tecnologia, são as grandes empresas, os grandes monopólios de tecnologia, principalmente voltada para a internet. E essas Big Techs, elas se encontram, elas estão localizadas mais precisamente nos Estados Unidos, na região do Vale do Silício, que fica lá na Califórnia, na costa oeste americana. E as Big Techs, na verdade, são cinco grandes empresas. E essas 5 grandes empresas são o Google, a empresa Google, aliás, a Amazon, também temos a Apple, nós temos a Microsoft e temos também a Meta. Vou repetir para vocês: Google, Apple, Meta, Amazon e Microsoft. Essas são as principais, são, digamos assim, os carros-chefes das empresas das Big Techs. E as Big Techs, elas vieram para o mundo, né? Elas surgiram no momento como facilitadores ou como vetores, né, para a questão dos transportes, das comunicações, das relações comerciais. As Big Techs, elas atuam nas redes sociais, nos setores de venda comerciais. Hoje você compra e vende através da internet, e também no setor de comunicação. Dá para a gente ver isso através do Google, que é super importante, né? É a maior enciclopédia que nós temos no mundo no momento, se chama Google. Então, elas têm essa vantagem dentro da sociedade como facilitadoras de intercâmbio, facilitadoras de absorção de conhecimento, de informação, porém,
para alguns setores ligados cada um à sua ideologia, elas se tornam perigosas por questões de monopólio, segundo os interesses ideológicos de cada região, de cada país. Então, as Big Techs, atualmente estão sendo bem vistas por uma parcela da população e não estão sendo muito bem vistas por alguns setores dentro da política internacional e talvez até também dentro da religião, quando a religião é vista como meio opressor. Então, as Big Techs, para a gente que vai atrás de informação, para mim mesmo, que o interesse principal é de informação, para fazer esse vídeo aqui para vocês e para passar esse vídeo, eu preciso da Big Tech, né? Eu preciso do Google, eu preciso do YouTube. Então, para mim, a Big Tech é altamente útil, altamente promissora, porque ela trabalha também as relações comerciais, mas para alguns setores dentro da sociedade, principalmente voltados para questões políticas e para questões de geopolítica, essas Big Techs estão sendo vistas com preocupação. Para vocês terem uma ideia de há quanto tempo surgiram as Big Techs, tem Big Techs que surgiram em 1975, que é o caso da Microsoft. Já a Apple surgiu em 1976. Em 1998 surgiu o Google. E a Meta e também a Alphabet, que já surgiram, já são, digamos assim, Big Techs mais recentes. Então, quando vocês assistirem lá nos telejornais, quando vocês lerem na internet questões voltadas para a Big Tech, você já sabe que as Big Techs são as grandes empresas que fomentam essa questão de rede social, informações na internet, o YouTube, toda essa gama digamos assim, de modernização dentro da internet, nós devemos às Big Techs. Agora vamos falar também, para que vocês entendam um pouco, a questão das bolsas de valores. E o que são as bolsas de valores? As bolsas de valores são um importante centro de tomadas de decisões econômicas que afetam mercados mundiais. Por quê? Porque cada país, ou quase todos os países do mundo, tem a sua bolsa de valores própria. E as bolsas de valores, elas são assim, o próprio nome diz, bolsas de valores. Para a gente usar uma linguagem mais objetiva e mais simples, é como se eu tivesse um produto e quisesse vender esse produto. Então, eu vou oferecer esse produto no mercado de ações. Então, vai aparecer pessoas que vão dar lances em cima desses produtos. Só para vocês terem uma noção, em termos de Brasil, há cerca de 400 empresas, digamos assim, inscritas nas bolsas de valores do Brasil. A Bolsa de Valores do Brasil, a principal, a primeira, se encontra em São Paulo, mas as bolsas de valores do Brasil, elas foram lançadas, para vocês terem uma ideia, no século XIX, no Rio de Janeiro, que na época se chamava Guanabara. Hoje, a principal e única bolsa de valor, ou bolsa de valores do Brasil, ela se encontra em São Paulo e ela se chama B3, porque significa Brasil, Bolsa e Balcão. É um balcão, a Bolsa de Valores, as bolsas de valores são balcões de ofertas de produtos e de empresas, não de serviços, mas de grandes empresas. A primeira Bolsa de Valores do mundo surgiu em Bruxelas, na Bélgica, no século XVI. Veja quanto tempo faz. E elas surgiram, aliás, a Bolsa de Valores, ela surgiu em Bruxelas, na Bélgica, já como efeito do surgimento das grandes navegações e do incentivo que foi dado às atividades comerciais. No Brasil, além da Bolsa de Valores de São Paulo, há um incremento, há um desenvolvimento para que surja também novamente a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Então, para uma curiosidade, é que a Bolsa de Valores do Brasil, ela foi lançada no século XIX e ela só teve um circuito break, né, de quebra, né,
em duas ocasiões, na época da Covid, né, no ano de 2020, e também naquela grave crise financeira mundial do ano de 2008. Então foram as duas quebras, os circuitos de quebra das bolsas de valores do Brasil aconteceram na época da Covid e também naquela crise que aconteceu no ano de 2008. As maiores bolsas de valores do mundo se encontram nos Estados Unidos, no Japão e na China. A principal é a de Nova York, que movimenta cerca de 25 trilhões de dólares. A segunda é a Nasdaq, que movimenta 23,4 trilhões de dólares. Tem também a de Xangai, que movimenta 7 trilhões, e a do Japão, cerca de 6 trilhões. Essas são as que movimentam maiores valores. As outras pertencem também de 3 a 4, pertencem ao território chinês. Então aqui vocês souberam um pouco do que é e do que significa exatamente a questão das chamadas bolsas de valores, qual a importância delas dentro do mercado internacional. E elas repercutem, mesmo que cada país tenha a sua, elas repercutem mundialmente. Agora nós vamos falar a vocês um pouco sobre o CEO, que a gente diz CEO porque é em inglês, mas se escreve CEO e significa Chief Executive Officer. Eu vou passar para vocês como eu entendo a figura do CEO ou CEO, né, atualmente, que é o chamado vice-presidente de uma empresa. Existe o presidente, que é o dono, que é o proprietário, e ele contrata alguém como vice-presidente. Para mim, um exemplo típico é de uma grande empresa nacional, que é a Rede Globo de televisão, que nos anos 70 e 80, ela tinha como proprietário o jornalista Roberto Marinho, que, independente que as pessoas hoje gostem ou não da Globo, a Globo foi e é uma grande potência das comunicações. E a Globo tinha o Roberto Marinho, que era um homem de jornalismo, sobretudo de jornalismo impresso, mas que, segundo os estudiosos de comunicação, ele não tinha muito conhecimento sobre TV, sobre a parte tecnológica de TV. Ele não esperava, ele não tinha confiança na década de 60 que a TV fosse dar tão certo. Então apareceu um homem, né, um gênio, que é o gênio, é vivo até hoje, é um gênio da TV, da parte técnica, da parte de engenharia, da parte de entretenimento, que se chama José Bonifácio, o Boni, e ele, na minha visão, ele, naquela época, nos anos 70, 80 e 90, ele era o CEO, né, da Rede Globo de televisão, porque ele, fora o Roberto Marinho, ele é que mandava em todas as operações, em todos os setores, e governava uma grande gama de profissionais que fizeram da Rede Globo uma das principais emissoras de TV do mundo. Gostando as pessoas ou não, deixando de lado a questão ideológica, do ponto de vista técnico-operacional, e foi uma das maiores emissoras do mundo. Então, o CEO é muito isso. Eu vejo como se fosse um vice-presidente, ele não é sócio, ele não é proprietário, ele rege a empresa dentro de ditames que, para vocês terem uma ideia, ele trabalha pelo bom funcionamento da empresa e para que ela tenha os melhores resultados possíveis. Ele tem uma visão muito forte, ele tem que ter estratégia de mercado, ele tem que ser um bom comunicador, ele tem que ter foco, um foco muito perspicaz dentro da relação da empresa com outras empresas. Então, hoje, as empresas, as grandes empresas, elas deixam o CEO como grande agente para proporcionar cada vez mais o crescimento dessa empresa, não só ela crescer para fora, como também ela ter um bom desenvolvimento humano, né, humano dessas empresas, dessas mesmas empresas. Então, nós hoje falamos em economia sobre a figura do CEO, que é o Chief Executive Officer, e falamos também sobre bolsas de valores e falamos também
sobre as Big Techs. Então, para vocês terem uma ideia sobre o grande mercado de economia no mundo e a importância hoje dessas grandes posições, dessas grandes aglomerações econômicas e desses cargos tão importantes no mundo atual, com todo esse rebuliço que nós estamos vivendo. Agora nós vamos coladinho com esse vídeo, nós vamos sair de economia e vamos para a arte. Vamos para o terceiro nome, né, o terceiro virtuose, desta vez o virtuose da pintura, que é o Claude Monet. Nós já falamos sobre Chopin, falamos maravilhosamente sobre o Vincent van Gogh, e vamos falar agora sobre essa figura bem interessante também que se chama Claude Monet. Claude Monet nasceu em Paris no ano de 1840 e faleceu também na França no ano de 1926 em decorrência de um câncer no pulmão. Ele nasceu numa família simples, uma família de um comerciante simples, mas já pequeno ele tinha, como eu uso essa expressão, a verve, interessado muito em pintura, gostava muito de pintar. E teve uma incentivadora que foi a sua tia, Mary Jane, e a Mary Jane, ela era uma adoradora de pintura e viu que o garoto já tinha essa aspiração pela arte de pintar e o incentivou bastante. O incentivou a um ponto de, por volta dos 15 anos de idade, ele já gostava de retratar, de pintar figuras humanas. Foi levado para a escola de pintura, logicamente queriam formatá-lo, queriam engessá-lo, mas ele teve contato com os pintores, né, com os pintores, digamos assim, com as pessoas que agiam fora da caixa, e ele teve uma informação, ele foi ver as obras, as gravuras de um japonês chamado Rokusan e a pintura também de Eugène Boudin. Então, ele viu que nessas pinturas havia uma grande utilização de luz e de cores, porque a estrutura, como eu falei a vocês, era muito plastificada, era muito engessada, as escolas de pintura eram dentro de ateliês fechados, e Claude Monet, ele se interessou por essa nova maneira de estética, essa nova maneira de pintar, que buscava a luz do sol, que buscava os rios, que buscava as flores, que buscava as plantas, que buscava os frutos, ou seja, uma ode, uma exaltação à natureza. Então ele era contra. Então ele é exemplo de Vincent van Gogh, ele se aliou, né, a grandes nomes da pintura, né, a gênios também da pintura da época lá na França, e ele saiu do comum e foi exatamente versar e pintar em cima de estéticas bem diferentes. Nós vimos que em 1859 e 1860 ele se fixou em Paris, onde se entusiasmou pelas pinturas de Charles Daubigny e Constant Troyon, da escola de Barbizon. Ou seja, toda essa estética era totalmente fora do padrão. Ele e esses pintores, eles tinham ojeriza ao tipo de pintura tradicional. Apesar da insistência familiar, ele recusou-se, né, a entrar na Escola de Belas Artes, mas ele teve uma quebra, mais ou menos no ano de 1860, porque, aliás, em 1861, ele teve uma quebra nesse talento dele, nessa pintura, porque ele teve que servir ao exército na Argélia. Porém, contudo, todavia, ele volta em 1862, volta a Paris, e em Paris ele vai estudar no ateliê de Charles Gleyre, onde conheceu Auguste Renoir, que eu futuramente vou falar aqui no YouTube, conheceu também Frederic Bazille e Alfred Sisley. Então ele foi enchendo a cachola cada vez mais de talento, né? Convivendo também com esses grandes nomes da pintura e renovar a pintura de então, que era uma pintura soturna, escura.
Monet tinha uma vida nômade e com grandes dificuldades financeiras, mesmo tendo as suas obras de grande renome, como o retrato de Camille Dossiers e também o quadro A Varanda à Beira-Mar, perto de Havre, de 1866. Dois grupos de pintores de notoriedade tinham também ojeriza pelas escolas de arte tradicionais. Dois grupos, só para vocês terem uma noção como isso significou exatamente a mudança de perfil de pintura que acontecia em Paris, né, na França, e em algumas regiões também francesas, porque era o local onde era a meca da arte, a meca da pintura. Em 1869, Monet e Renoir se instalaram no balneário o balneário de Bougival, perto do rio Sena, pintando telas consideradas os primeiros exemplos do estilo denominado impressionista. Logo no começo, os críticos tentaram derrubar, os críticos foram contra a novidade, que é o estilo impressionista, mas depois, quando eles viram a qualidade da pintura, a qualidade das tintas, o talento empregado por esses grandes pintores, aconteceu o seguinte: eles reconheceram a qualidade dos trabalhos e criaram então a escola impressionista. Lembrando que Claude Monet, em sua vida pessoal, casou-se 2 vezes. A primeira vez foi com a Camille Dossiers. Ele teve 2 filhos, depois casou-se uma segunda vez com Alice Rochelle, e ele perdeu tanto essa esposa quanto o seu primeiro filho. Ele teve problemas de saúde, principalmente durante a Primeira Guerra Mundial, e problemas de saúde que culminaram com seu falecimento de câncer no pulmão, como eu já falei, no ano de 1926. Há uma fundação chamada Claude Monet, que foi inaugurada em 1980 em Paris, e lá estão as suas grandes obras, como a primeira, né, sua tela famosíssima chamada Impressão, Nascer do Sol. Foi a sua inspiração para o termo impressionista. Mais um homem, não é, de sensibilidade, mais um nome de sensibilidade dentro da arte mundial, da arte sobretudo feita aqui no Ocidente e para o Ocidente. E aqui nós rendemos uma pequena homenagem ao grande Claude Monet, que deixa para nós o seu acervo. Vejam na internet, vejam no Google, já que falamos de Big Tech, vejam as fotos, as pinturas dele, que são realmente fantásticas. Agradeço a vocês, meus amigos, pelas visualizações. Hoje falamos sobre economia, depois falamos sobre o grande gênio da pintura, do impressionismo, e novos assuntos serão apresentados aqui nos nossos vídeos. Lembrando a vocês que brevemente também farei vídeos falando sobre literatura russa. Vamos falar sobre os grandes nomes da literatura, que é uma das literaturas, eu digo que ao lado da literatura brasileira, para mim, são as literaturas mais ricas, são maravilhosas as literaturas brasileira e literatura russa. Está contado, meus amigos, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.